Meu nome é Isolina Rezende e tenho 83 anos. E se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que nem toda raiz nasce em terra firme. Algumas brotam em chão rachado, sem promessa de chuva, e mesmo assim crescem fortes. Eu vim ao mundo no ano de 1942, numa casa modesta de madeira, no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Era uma terra de quintais grandes e vizinhos que se chamavam pelo nome. Meu pai era pedreiro, minha mãe fazia doces para vender na feira. Eu cresci acreditando que o mundo era simples, que bastava trabalhar duro para ter o que precisava. Só que a vida, essa danada, tem o costume de mudar os planos da gente sem avisar. Hoje, sentada na varanda da casa que construí com minhas próprias mãos, olho para as ruas tranquilas do bairro onde moro. É engraçado pensar que um dia não tive nem onde dormir. O vento sopra leve, mas eu ainda sinto o peso dos dias duros nos meus ombros. Você está ouvindo essa história agora? Me conta. De onde você está? Do sofá da sala? Do ônibus lotado? Da cama quentinha antes de dormir? Quero saber onde minhas palavras te encontraram, porque histórias como a minha precisam de um lugar para pousar. O começo da minha vida teve cheiro de café coado e terra molhada. Eu era só uma menina de pés descalços que corria pelo quintal sem preocupação. Guaratinguetá era uma cidade pacata, onde as pessoas se conheciam pelo nome e o tempo passava mais devagar. Meu pai, seu Amâncio, construía casas para os outros, mas sonhava um dia levantar a nossa. Minha mãe, Dona Teresa, adoçava a vida de muita gente com suas cocadas e queijadinhas, mesmo quando o açúcar faltava em casa. Nunca fomos ricos, mas também nunca deixamos de sorrir. Só que um dia, o chão sob nossos pés se desfez. Foi no verão de 1954 que a chuva veio como nunca antes. Primeiro foi uma garoa fina que durou dias. Depois um temporal que não parava. O rio subiu, engolindo a cidade sem piedade. A água invadiu nossa casa, levou nossas coisas. E quando baixou, não sobrou nada além do barro. Lembro do olhar do meu pai, pesado, perdido. Minha mãe segurava as lágrimas tentando ser forte, mas eu, ainda criança, não entendia que naquele dia nossa vida nunca mais seria a mesma. Sem escolha, pegamos um trem para São Paulo. Meu pai dizia que lá havia trabalho, oportunidades, uma chance de recomeçar. A viagem foi longa, apertada, com cheiro de suor e lenha queimada. Eu olhava pela janela e via a paisagem mudando. O verde dos campos dava lugar ao cinza dos prédios. O silêncio do interior se tornava um burburinho sem fim. Quando desembarcamos, eu me senti pequena diante da imensidão da cidade. São Paulo parecia uma fera gigante, faminta, pronta para devorar os que chegavam sem nada. Meu pai conseguiu trabalho rápido, porque um pedreiro sempre encontra onde colocar as mãos. Mas o dinheiro era pouco e as promessas da cidade eram menores do que diziam. Foi assim que acabamos num cortiço na Muca. Eu nunca tinha visto nada igual. Corredores estreitos, paredes descascadas, um banheiro para dezenas de pessoas. A cozinha era coletiva e o cheiro da comida se misturava ao odor de mofo. À noite, o barulho não cessava. Crianças chorando, casais discutindo, rádios tocando músicas que contavam tristezas. Mas o pior era o silêncio dos adultos que já haviam perdido a esperança. Nos primeiros meses, minha mãe tentava vender seus doces na feira, mas aqui ninguém comprava, como antes. Meu pai voltava do trabalho exausto e eu percebia que a comida no prato diminuía. Foi ali que aprendi o peso da fome. Não aquela fome de quem atrasa o almoço, mas a que aperta o estômago e não tem hora para passar. Meu pai comia menos para deixar mais para mim e para minha mãe. Um dia, vi minha mãe chorar, escondida no canto do quarto. Entendi ali que se eu não fizesse nada, acabaríamos afundando. Foi assim que virei engraxate. Eu via meninos na Estação da Luz, com suas caixinhas de graxa, esperando fregueses. Se eles podiam, por que eu não? Peguei uma caixa velha, alguns panos, um pouco de tinta e fui para lá, esperando que alguém me desse uma chance. O primeiro dia foi um fracasso. Os homens riam de mim, uma menina tentando um trabalho de homem, mas eu fiquei, porque eu precisava ficar. E quando o primeiro freguês sentou na minha frente, entendi que a vida não esperava ninguém estar pronto. A cidade me ensinou cedo que as ruas são duras com quem chega sem nome. Fui empurrada, enxotada, chamada de fedelha. Mas também conheci gente boa,
que deixava gorjeta mesmo sem precisar, que me olhava com respeito. Aos poucos, fui pegando o jeito, aprendendo que o brilho do sapato de um homem pode dizer muito sobre quem ele é. O dinheiro era pouco, mas cada moeda contava. Voltar para casa e colocar alguns trocados na mesa fez minha mãe sorrir de novo, e isso valia mais do que qualquer coisa. O tempo passou e eu fui crescendo. A vida nos cortiços não melhorava, mas eu me acostumava a ela. Aprendi que pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de espaço, de sossego, de escolhas. Vi crianças adoecendo sem remédio, mulheres cansadas antes dos 30, homens bebendo para esquecer que o amanhã seria igual ao hoje. Mas vi também vizinhos que se ajudavam, que dividiam o pouco que tinham. Vi solidariedade em meio à miséria e isso me fez continuar. Aos 15 anos, já tinha mãos calejadas e um olhar que entendia mais do que deveria. Eu sabia que a cidade não mudaria por mim, então eu teria que mudar por ela. Engraxar sapatos não era um futuro, era só um começo. Mas para onde aquilo me levaria, eu ainda não sabia. Só tinha uma certeza: eu não ficaria naquele cortiço para sempre. E você? Já passou por um momento em que soube que precisava fazer algo para mudar sua vida? Já sentiu o peso de uma decisão difícil nas costas? Me conta nos comentários. Quero saber se minha história encontra a sua em algum ponto do caminho. A vida nos cortiços tinha um jeito próprio de nos ensinar o que era necessário. Ali, ninguém tinha espaço para ilusões ou tempo para lamentações. O amanhã não esperava ninguém, e quem não encontrasse uma maneira de sobreviver, simplesmente ficava para trás. Eu entendia isso cada vez mais a cada dia que saía com minha caixa de engraxate e voltava para casa com as mãos sujas de graxa e os olhos cheios de cansaço. Era um trabalho de paciência, de saber esperar o freguês certo, de entender que nem todo sapato brilhante era de um homem bom e que nem todo pé descalço era de alguém que não tinha o que ensinar. Nas ruas de São Paulo, aprendi a ler o silêncio das pessoas. Algumas chegavam com pressa e nem olhavam para mim. Outras sentavam na caixa de engraxate e falavam como se eu fosse invisível, descarregando histórias que pareciam pesadas demais para carregar sozinhas. Algumas deixavam gorjetas generosas e partiam sem dizer uma palavra. Eu escutava, observava e, no fundo, entendia que cada um ali estava tentando sobreviver do seu jeito. O cortiço era apenas um retrato pequeno de um mundo muito maior, onde todos, de alguma forma, estavam encolhidos dentro de seus próprios limites. O que me fazia seguir era a esperança de que aquela situação não seria para sempre. Eu olhava para minha mãe, que passava os dias tentando vender seus doces na feira, e para meu pai, que voltava do trabalho cada vez mais cansado, e prometia a mim mesma que um dia tudo seria diferente. Mas prometer não mudava o presente, e o presente era duro. O aluguel do cortiço aumentava, a comida encurtava, e as contas pareciam nunca deixar espaço para um respiro. A cidade era rápida e impiedosa, e não esperava ninguém se recuperar. Os dias começaram a se misturar, e logo eu já não sabia dizer onde um terminava e o outro começava. O tempo passava como um trem desgovernado, e eu apenas corria para não ser deixada para trás. Acordava antes do sol nascer, pegava minha caixa de engraxate e caminhava até a estação, onde passava o dia tentando ganhar o suficiente para que minha mãe não precisasse diminuir ainda mais os ingredientes dos doces que vendia. Algumas semanas eram melhores que outras, mas nenhuma era fácil. O cansaço já não era um sentimento, era a parte do meu corpo. Em um dia especialmente difícil, um homem de sapatos muito bem lustrados sentou-se à minha frente, olhou para mim como se me estudasse e perguntou o que uma menina como eu fazia engraxando sapatos de homens que jamais lhe dariam um futuro. A pergunta me pegou de surpresa, mas não respondi de imediato. Continuei passando a escova, esfregando a graxa com firmeza. Quando terminei, olhei para ele e disse que eu não engraxava sapatos, eu engraxava possibilidades. Se cada moeda me deixava um pouco mais perto de sair daquele cortiço, então não era um trabalho pequeno. Ele sorriu de canto, pagou mais do que devia e foi embora. Nunca mais o vi. São Paulo me testava todos os dias. A cidade me fazia promessas silenciosas e depois as arrancava de mim sem piedade. Eu aprendi a não acreditar em milagres, mas sim em persistência. Aprendi a não esperar por sorte, mas a buscar cada oportunidade com unhas e dentes.
Meus pais não tinham condições de me dar mais do que já davam. Então cabia a mim encontrar as respostas que precisávamos. E era isso que eu fazia, um sapato de cada vez, um dia de cada vez, até que as coisas começassem a mudar. A mudança, no entanto, veio primeiro de forma cruel. Minha mãe começou a adoecer. No começo, era só um cansaço aqui, uma dor ali, algo que ela dizia ser passageiro. Mas com o tempo, a doença começou a tomar conta. Ela já não conseguia sair para vender os doces, passava os dias deitada. E meu pai, sem saber o que fazer, se afundava cada vez mais no trabalho, como se pudesse consertar tudo com mais algumas horas de serviço. Mas a doença da minha mãe não era uma parede quebrada que meu pai pudesse reconstruir. Era um desgaste lento, silencioso, que nos roubava as forças a cada dia. Com minha mãe doente, a responsabilidade de trazer dinheiro para casa ficou ainda mais pesada. Meu pai fazia o que podia, mas eu sabia que precisava conseguir mais. Foi assim que comecei a procurar outras formas de ganhar uns trocados. Passava as madrugadas pensando no que poderia fazer, além de engraxar sapatos. Foi quando lembrei das receitas da minha mãe, as cocadas, as queijadinhas, os bolinhos de chuva. Eu tinha visto ela fazer aqueles doces tantas vezes que sabia cada passo de cor. No começo, a ideia parecia absurda. Eu não tinha fogão próprio, não tinha onde guardar os ingredientes, não sabia se conseguiria vender. Mas a fome e o medo são professores implacáveis. Comprei o que pude com o dinheiro que tinha, pedi emprestado o fogão de uma vizinha e fiz minha primeira fornada de cocadas. Elas não ficaram perfeitas, mas eram doces, e isso era o suficiente. Saí pelas ruas tentando vender, como minha mãe fazia. E a sensação de carregar aquela bandeja era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. A primeira venda foi difícil. A segunda foi um pouco mais fácil. Aos poucos, as pessoas começaram a reconhecer meu rosto, a saber que aquela menina de olhos cansados vendia os doces que lembravam a infância de muita gente. Em pouco tempo, comecei a vender mais do que imaginava. Não era dinheiro suficiente para mudar nossas vidas, mas era suficiente para colocar comida na mesa. Pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, eu estivesse no caminho certo. Minha mãe, mesmo doente, sorria ao me ver voltar para casa com os bolsos cheios de moedas. Dizia que eu tinha suas mãos para os doces, que eu tinha nascido para isso. Mas eu não queria apenas vender cocadas. Eu queria sair dali, queria dar para meus pais a vida que eles nunca tiveram. Queria provar para mim mesma que eu podia mais. Foi nesse momento que percebi que meu destino não estava na caixa de engraxate, nem nas bandejas de doces. Estava além, em algum lugar que eu ainda não podia ver, mas que sabia que precisava alcançar. Olhando para trás, vejo que aquele foi o primeiro grande passo para a mudança. Eu não sabia que ainda enfrentaria tantos obstáculos, que a vida me testaria tantas vezes, que as quedas ainda seriam muitas. Mas ali, naquele momento, segurando minha bandeja de cocadas e ouvindo minha mãe dizer que eu era sua melhor receita, eu senti que algo novo estava começando. E você já teve um momento em que percebeu que precisava mudar tudo? Vender doces nas ruas de São Paulo era uma batalha diária entre esperança e incerteza. Alguns dias eram bons, outros mal davam para pagar o açúcar. Mas havia algo diferente nessa nova forma de trabalho. Se antes eu engraxava sapatos e me sentia invisível para aqueles que passavam por mim, agora eu via os olhos das pessoas se iluminarem ao provar uma cocada. A doçura era um pequeno alívio no dia de quem comprava. E para mim, era uma forma de transformar o que antes era necessidade em algo que me fazia sentir capaz. Eu ainda não sabia, mas aquelas cocadas seriam meu primeiro degrau para sair da vida nos cortiços. Minha mãe, mesmo fraca, me ensinava tudo o que sabia. Explicava que o açúcar tem seu tempo de derreter, que o ponto certo da massa não se apressa, que cada receita tem sua paciência. Quando eu errava, ela não me repreendia. Dizia apenas que um doce feito com desespero nunca teria o mesmo gosto de um feito com amor. Foram essas palavras que me acompanharam nas ruas quando eu tentava vender o que fazia. Percebi que as pessoas não compravam só pelo gosto, mas pela história. E eu tinha uma história para contar, mesmo que naquela época ainda não soubesse disso. Os fregueses começaram a se tornar rostos familiares. O homem que trabalhava na quitanda sempre levava 2 cocadas para o filho. A costureira da esquina dizia que os bolinhos de chuva lembravam a infância. O jornaleiro separava umas moedas a mais só para me incentivar.
Eu nunca pedi esmola, mas entendi que algumas pessoas nos ajudam de um jeito que não fere o orgulho. Cada uma dessas pequenas gentilezas fazia eu me apegar à cidade, mesmo que São Paulo nem sempre fosse gentil comigo. O tempo passou e eu já conseguia vender o suficiente para aliviar um pouco a situação em casa. Não resolvia tudo, mas a comida já não faltava tanto. Meu pai continuava trabalhando como pedreiro. Minha mãe descansava o quanto podia e eu seguia com minha bandeja de doces, tentando fazer a vida acontecer. Mas vender na rua significava também enfrentar dificuldades que eu não podia prever. A cidade tinha suas regras e um dia eu aprendi isso da pior forma possível. Eu estava vendendo perto da estação quando um fiscal da prefeitura apareceu. Vi ele de longe e tentei sair antes que me visse, mas foi inútil. Ele disse que eu não podia vender ali, que era proibido, que se insistisse, teria meus doces confiscados. Tentei argumentar, mas a cidade não era feita para ouvir meninas pobres com bandejas nas mãos. Vi todo o meu trabalho daquela manhã ser jogado fora. As cocadas espatifadas no chão sujo. Voltei para casa com os bolsos vazios e os olhos ardendo de revolta. Minha mãe tentou me consolar, mas naquele dia eu só queria chorar. A injustiça me queimava por dentro. Como alguém podia tirar de mim algo que eu havia feito com tanto esforço? Aquele dinheiro pagaria o pão, o leite, o remédio da minha mãe. Mas a cidade não se importava. Era assim que as coisas funcionavam para quem nascia sem direitos. Mas se eu aprendi algo em São Paulo, foi que desistir não era uma opção. No dia seguinte eu saí de novo, com medo, mas sem outra escolha. Se não podia vender na estação, venderia em outro lugar. Meus doces eram bons demais para serem desperdiçados por um uniforme e um caderno de multas. Foi aí que conheci Dona Geralda, uma senhora que vendia café num ponto movimentado do bairro. Ela me viu de longe, com a bandeja encostada no peito, e chamou. Perguntou o que eu vendia, porque meu rosto parecia carregado de tristeza. Contei sobre o que havia acontecido e ela riu baixinho, dizendo que fiscal nenhum enfrentava a força de uma mulher determinada. Me ofereceu um espaço ao lado do carrinho dela. Disse que ali ninguém me incomodaria. A partir daquele dia, passei a vender junto dela. E a vida tomou um rumo diferente. Com Dona Geralda, aprendi mais do que vender. Aprendi a lidar com fregueses, a escolher os melhores horários, a identificar quais doces vendiam mais e quais davam mais lucro. Ela dizia que a rua tinha suas regras, mas que a gente sempre podia aprender a jogar do nosso jeito. Eu escutava tudo com atenção, porque sabia que aquele conhecimento valia mais do que qualquer moeda que eu pudesse ganhar. Não demorou muito para eu perceber que ali, ao lado dela, eu fazia mais dinheiro do que antes. Com o dinheiro vindo de forma mais constante, minha mãe começou a se preocupar menos. Eu via nos olhos dela um alívio que há tempos não via. Ela já não perguntava se eu tinha vendido algo, porque sabia que sim. Meu pai, mesmo cansado, dizia que eu estava fazendo mais por nós do que ele imaginava. Eu só queria que eles tivessem uma vida melhor, que não precisassem contar os grãos de arroz antes de servir o prato. E naquele momento, eu acreditava que estava no caminho certo. Mas a vida nunca nos dá tudo de uma vez. Um dia, Dona Geralda me disse que teria que voltar para a cidade dela, cuidar da irmã que estava doente. Ela fechou o carrinho de café e partiu sem muita despedida, apenas com um abraço apertado e um último conselho. Nunca pare de andar, porque é isso que mantém a gente viva. Eu fiquei ali, no mesmo ponto, olhando para a rua que me acolheu e me afastou tantas vezes, e então entendi que agora eu teria que fazer tudo por conta própria. Segui vendendo sozinha, mas sempre lembrando do que Dona Geralda me ensinou. Eu agora tinha meus próprios clientes, sabia onde vender sem problemas, sabia como evitar os fiscais. Eu já não era apenas uma menina tentando sobreviver. Eu era uma vendedora de rua, uma mulher com um plano, alguém que começava a entender como moldar o próprio destino. Mas havia algo dentro de mim que dizia que isso ainda não era o suficiente. Eu queria mais. Foi nessa época que comecei a pensar em um jeito de crescer. Se vendia cocadas na rua, por que não tentar vender para lojas, para padarias? Se conseguia fazer tudo sozinha, por que não ter um ponto fixo, um espaço só meu? Essas ideias começaram a ocupar minha cabeça, mas transformar pensamento em realidade exigia mais do que vontade, exigia coragem, e eu ainda não sabia se estava pronta. Pensando agora, percebo que aquele foi o começo de algo muito maior. Eu ainda não enxergava completamente, mas o caminho estava se formando. Era uma estrada difícil, cheia de curvas, mas pela primeira vez na vida,
Eu sentia que estava andando na direção certa. E você? Já sentiu isso? Aquele momento em que percebe que sua vida pode mudar, mas ainda não sabe como? Me conta nos comentários. Quero saber se você já passou por esse instante, onde tudo começa a fazer sentido. A rotina de vender doces nas ruas de São Paulo já não me assustava. Eu conhecia os becos, os horários, os fregueses certos. Sabia a diferença entre um olhar de quem queria comprar e um de quem só queria barganhar. Aprendi a segurar a bandeja com firmeza nos dias de vento e a esconder os doces quando a chuva ameaçava. Sabia que em algumas ruas os clientes pagavam bem, enquanto em outras só olhavam e passavam reto. Mas algo dentro de mim dizia que eu não podia viver para sempre, empurrando uma bandeja de um lado para o outro. Eu queria mais, mas ainda não sabia exatamente o que. Foi numa dessas manhãs que vi uma cena que me fez parar. Uma moça bem vestida saía de uma padaria carregando um saquinho com pães, e por um segundo meu olhar cruzou com o dela. Não foi um olhar de desprezo nem de pena. Foi um olhar de quem nunca precisou contar as moedas antes de entrar num lugar assim. Foi naquele momento que uma ideia nasceu em mim. Se os doces que eu fazia eram bons o suficiente para as ruas, por que não seriam bons o suficiente para as padarias? Passei dias pensando nessa possibilidade. Se eu conseguisse um lugar fixo para vender, não teria mais que me preocupar com fiscais da prefeitura, nem com o tempo, nem com a incerteza de quantos clientes apareceriam no dia. Mas como convencer um dono de padaria a comprar de uma menina do cortiço? A cidade era cheia de oportunidades, diziam. Mas essas oportunidades raramente vinham bater na porta de alguém como eu. Eu teria que criar a minha própria. Juntei o pouco dinheiro que tinha e comprei os melhores ingredientes que pude. Passei a noite em claro, preparando uma fornada especial de cocadas, queijadinhas e bolinhos de chuva. No dia seguinte, com um pano limpo cobrindo a bandeja e o coração acelerado, caminhei até a primeira padaria que encontrei. O dono mal me olhou. Disse que já tinha fornecedores, que não comprava de gente de fora. Fui até outra e outra, ouvindo as mesmas respostas, a mesma barreira invisível entre mim e o que eu queria alcançar. Na 10ª tentativa, já quase sem esperança, entrei numa padaria menor, mais simples. O dono, um senhor de avental engordurado, olhou para mim com curiosidade. Perguntou de onde eu vinha, por que queria vender doces ali. Contei minha história, minha mãe doente, meu pai trabalhando sem descanso, minha luta para sair das ruas. Ele ficou em silêncio por um momento, pegou um dos bolinhos e mordeu. Disse que nunca tinha provado algo tão parecido com o que a mãe dele fazia quando era criança. Perguntou quanto eu cobrava. Saí daquela padaria com um pedido para entregar toda semana. Não era muito, mas era um começo. Nos dias seguintes, continuei tentando outros lugares. Muitos me recusaram, mas alguns aceitaram. E aos poucos fui formando minha pequena rede de clientes. Pela primeira vez, eu tinha um dinheiro mais certo. Já não precisava contar com a sorte de quantas pessoas comprariam meus doces no dia. Minha mãe ficou aliviada. Meu pai não dizia muito, mas eu sabia que ele estava orgulhoso. A comida em casa já não era uma preocupação tão grande, mas a cidade continuava testando minha força. Com mais pedidos, eu precisava produzir mais. Só que no cortiço não havia espaço. A cozinha era pequena, dividida com outras famílias. Nem sempre conseguia usar o fogão quando precisava. Comecei a me desesperar. Como eu poderia crescer se não tinha onde trabalhar? Foi então que um pensamento perigoso me veio à cabeça. E se eu tentasse pegar um empréstimo? Era uma ideia arriscada. Eu mal sabia como funcionava um banco. Nunca tinha assinado um papel importante na vida, mas sabia que precisava de um lugar melhor para cozinhar. Conversei com minha mãe e ela hesitou. Disse que dívida era um bicho que, uma vez solto, nunca mais voltava para a gaiola, mas eu não via outra saída. A cidade não ia me dar nada de graça. E se eu quisesse crescer, teria que encontrar um jeito de conseguir o que precisava. No dia seguinte, entrei num banco pela primeira vez. O ambiente me assustou. Pessoas bem vestidas, papéis por toda parte, um cheiro forte de café e perfume caro. Esperei minha vez. Sentei diante de um homem que me olhou de cima a baixo. Expliquei que queria um empréstimo para montar uma cozinha. Ele riu, perguntou se eu tinha garantias, alguma coisa para deixar como segurança. Respondi que não, apenas meus braços e minha vontade de trabalhar. Ele fechou a pasta sem olhar para mim e disse que sem garantia não havia conversa. Saí dali engolindo um nó na garganta. Mais uma porta fechada.
Mais uma vez a cidade me dizendo que eu não era ninguém. Mas se tinha uma coisa que aprendi desde que saí de Guaratinguetá, era que desistir não fazia parte do meu vocabulário. Se o banco não queria me ajudar, eu encontraria outro jeito. Pensei em juntar dinheiro pouco a pouco, mas isso levaria anos. Pensei em pedir ajuda a alguém, mas quem? Todos ao meu redor mal tinham o suficiente para si mesmos. Foi então que conheci Zé, um comerciante que vendia frutas no mercado municipal. Ele me via vendendo meus doces há meses e perguntou por que eu parecia preocupada. Contei sobre minha ideia de montar uma cozinha, sobre como queria expandir, mas ninguém me dava oportunidade. Ele ficou calado por um instante. Depois me disse que talvez tivesse algo para mim, um espaço pequeno nos fundos do mercado, que ele não usava mais. Disse que poderia me alugar por um preço baixo, sem precisar de contrato ou burocracia. Fiquei desconfiada no começo. Parecia bom demais para ser verdade. Mas fui até lá ver o espaço. Era simples, velho. Mas tinha um fogão e uma pia. Era o suficiente. Perguntei quanto custaria. Ele me deu um valor que eu poderia pagar se apertasse um pouco as contas. Voltei para casa naquela noite sentindo algo diferente. Pela primeira vez, parecia que o mundo estava me dando uma chance. E eu não ia desperdiçá-la. Na semana seguinte me mudei para a minha nova cozinha. Não era grande nem bonita, mas era minha. Não precisava mais disputar espaço no cortiço, nem cozinhar com pressa. Ali, eu poderia fazer quantos doces quisesse. No meu tempo, foi um passo pequeno, mas que mudou tudo. E hoje, olhando para trás, vejo que foi a decisão que começou a mudar meu destino de verdade. Nem sempre a primeira porta que se fecha significa o fim. Às vezes, é só o empurrão que a gente precisa para encontrar outra saída. Se você já teve um momento em que precisou dar um jeito na vida mesmo sem saber como, quero que compartilhe essa história nos comentários. Às vezes, contar é o primeiro passo para entender o quanto já caminhamos. Ter um espaço para cozinhar mudou tudo. Pela primeira vez, eu não precisava me preocupar se alguém ia precisar do fogão no meio do meu trabalho, se a pia estaria ocupada ou se o barulho do cortiço ia me fazer perder a paciência. A cozinha pequena que aluguei nos fundos do mercado municipal era simples, velha e tinha cheiro de gordura antiga, mas para mim era um palácio. Eu passava as madrugadas preparando os doces, cercada apenas pelo silêncio da cidade adormecida e pelo aroma de açúcar derretendo no tacho. O mundo lá fora podia estar parado, mas ali dentro eu sentia que algo estava se movimentando. A primeira semana foi um teste. Eu ainda vendia para algumas padarias, mas agora podia produzir mais, testar receitas novas, fazer experiências. Comecei a perceber que algumas cocadas saíam mais do que outras, que os bolinhos de chuva eram os primeiros a acabar, que algumas pessoas gostavam das queijadinhas com mais coco, outras com menos açúcar. Cada freguês tinha seu gosto, e eu aprendi a prestar atenção nisso. Se queria crescer, precisava entender quem comprava, o que buscavam, o que fazia alguém voltar para comprar de novo. Trabalhar naquele espaço me fez ganhar disciplina. Acordava antes do sol nascer, organizava os ingredientes, separava os pedidos e saía para entregar tudo pessoalmente. Meu pai me olhava com aquele silêncio de quem queria falar, mas não sabia como. Minha mãe sorria, mesmo com a saúde frágil, dizendo que eu estava me tornando uma mulher. Eu sentia que estava finalmente no caminho certo, mas ainda era pouco. Eu queria mais. Queria saber até onde conseguiria chegar. Foi então que uma ideia começou a rondar minha cabeça. Até aquele momento, eu fazia tudo sozinha. Desde comprar os ingredientes até misturar a massa, assar os bolinhos, embalar, vender, entregar. Mas e se eu pudesse contratar alguém? Ter alguém para me ajudar significaria produzir mais, entregar mais rápido, atender mais clientes, mas significava também mais gastos, mais responsabilidades. Será que eu estava pronta para isso? Passei dias pensando, olhando os números, fazendo contas mentalmente enquanto mexia as panelas. Foi então que lembrei de Marina, uma moça que morava no cortiço ao lado. Ela tinha mãos rápidas, olhos atentos e uma família que vivia contando centavos. Eu a via todos os dias tentando conseguir um trabalho, qualquer coisa que pagasse pelo menos um prato de comida. Um dia, decidi perguntar se ela queria me ajudar, se topava trabalhar comigo algumas horas por dia. Ela aceitou na hora, sem nem perguntar quanto eu poderia pagar. Ter Marina ao meu lado mudou tudo. Eu já não precisava fazer tudo sozinha. Enquanto eu preparava as massas, ela separava os ingredientes,
Enquanto eu assava os doces, ela os embalava. Enquanto eu saía para entregar os pedidos, ela limpava a cozinha e organizava as bancadas. O que antes levava uma noite inteira, agora era feito em metade do tempo. O dinheiro ainda era curto, mas a produção aumentava. E cada vez que eu via o sorriso de Marina ao receber o pagamento, eu entendia que crescer não significava apenas mudar minha vida, mas também a de outras pessoas. Foi nessa época que decidi arriscar mais um passo. Até então, eu vendia apenas para padarias pequenas, lugares que compravam poucos doces de cada vez. Mas e se eu conseguisse um cliente maior? Um restaurante, um café movimentado? Se eu conseguisse entrar num lugar desses, minha produção dobraria, talvez até triplicasse. Mas era um risco. Eu já havia sentido na pele a dificuldade de ser levada a sério. Como convencer um grande comerciante a comprar doces feitos por uma menina que começou vendendo na rua? Marina me encorajou a tentar. Disse que eu nunca teria uma resposta se não perguntasse. Naquela semana, escolhi um dos cafés mais movimentados da região, um daqueles lugares onde as pessoas passavam para tomar café antes do trabalho. Esperei o movimento diminuir, entrei e pedi para falar com o dono. Expliquei quem eu era, o que fazia, o que queria. Ele me olhou de cima a baixo e perguntou se eu tinha como provar que meus doces eram bons o suficiente para estar ali. Na manhã seguinte, voltei com uma bandeja cuidadosamente montada, cocadas douradas no ponto certo, queijadinhas assadas na temperatura perfeita, bolinhos de chuva polvilhados com açúcar e canela. Ele provou um por um, sem dizer nada. Depois, suspirou e perguntou quanto custaria um lote grande por semana. Saí de lá com um pedido para entregar na semana seguinte. Meu primeiro grande cliente. Aquele contrato mudou tudo. O dinheiro agora vinha com mais estabilidade. E a possibilidade de crescer ficou mais real do que nunca. Mas junto com ele, vieram os desafios. Mais produção significava mais ingredientes, mais trabalho, mais organização. Se antes eu conseguia resolver tudo sozinha, agora eu tinha que pensar como empresária, mesmo sem saber direito o que isso significava. Comecei a comprar farinha e açúcar em quantidades maiores, a negociar preços com fornecedores, a planejar o tempo de produção e, pela primeira vez, senti que estava realmente construindo algo. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, me chamou um dia e disse que estava orgulhoso. Disse que nunca imaginou ver a filha dele sair de um cortiço e construir um negócio próprio. Minha mãe, mesmo fraca, dizia que aquele era o sonho dela, me ver crescer. Mas no fundo, eu sabia que ainda não era o suficiente. Eu queria mais. Queria sair de vez da vida apertada dos cortiços. Queria dar para minha família um lar de verdade. E agora, eu sabia que isso era possível. A vida nunca me deu nada de graça, mas também nunca me impediu de seguir em frente. Sempre que uma porta se fechava, eu encontrava outra para bater. Sempre que alguém dizia não, eu procurava outro que dissesse sim. Crescer era isso, insistência, resiliência, saber que a cidade nunca iria facilitar, mas que eu poderia aprender a jogar o jogo. E eu estava aprendendo rápido. Pensando agora, vejo que foi nessa fase que comecei a enxergar além do que estava à minha frente. Comecei a entender que não bastava apenas sobreviver, que eu queria mais do que isso. Eu queria prosperar, mas ainda havia muito caminho pela frente, muitas quedas, muitas lutas. A diferença era que agora eu não tinha mais medo delas. Se você chegou até aqui, me conta, qual foi o momento em que você percebeu que precisava pensar maior? Quero saber em que ponto da vida você entendeu que era capaz de mais do que imaginava. Porque esse momento muda tudo. O crescimento trouxe novas preocupações. Eu já não era mais apenas uma vendedora de doces, uma menina com uma bandeja na mão tentando conquistar fregueses na rua. Agora eu tinha um cliente fixo, um ponto de produção e uma ajudante. O que antes era apenas um jeito de colocar comida na mesa, começou a se parecer com um negócio de verdade. Mas crescer significava também aprender a lidar com problemas que eu nunca tinha enfrentado. Se antes minha única preocupação era vender o suficiente para sobreviver, agora eu precisava garantir que o dinheiro continuasse entrando, que os pedidos fossem entregues na hora certa, que a qualidade dos doces nunca caísse. Marina continuava me ajudando, mas o trabalho se multiplicava. Algumas manhãs, eu acordava antes do sol nascer e já sentia o peso da responsabilidade nas costas. Não bastava mais apenas fazer bons doces, eu precisava administrar tudo.
calcular os ingredientes, organizar os horários, prever quantos pedidos viríamos a ter na semana seguinte. E, no meio disso tudo, havia minha mãe, que piorava a cada dia. O esforço para esconder minha preocupação era enorme, mas eu sabia que ela percebia. Ela sempre percebia. Foi numa tarde abafada de março que percebi que algo precisava mudar. Estava entregando um pedido para o café quando ouvi o dono comentar com um funcionário que havia recebido uma proposta de outro fornecedor. Era um concorrente que podia vender em maior quantidade, talvez até mais barato. Meu estômago revirou. Eu sabia que, se perdesse aquele cliente, perderia uma das minhas maiores fontes de renda. E se acontecesse com um, poderia acontecer com os outros. Precisei respirar fundo e pensar rápido. Esperei ele terminar a conversa e me aproximei. Perguntei se ele estava insatisfeito com os doces, se havia algum problema na entrega. Ele disse que não, que tudo estava ótimo, mas que precisava considerar a proposta de quem podia fornecer mais e com mais frequência. Foi então que percebi que meu problema não era a qualidade do que eu fazia, mas a minha capacidade de atender a demanda. Se quisesse continuar crescendo, eu precisaria aumentar a produção, ser mais rápida, mais eficiente. Mas como fazer isso sem dinheiro, sem um forno maior, sem funcionários? Voltei para casa naquele dia sentindo que estava diante de um precipício. Se não tomasse uma decisão logo, meu negócio poderia ruir antes mesmo de se tornar algo concreto. Pensei em pegar um segundo empréstimo, mas os bancos já haviam fechado as portas para mim antes. Pensei em pedir mais tempo ao dono do café, mas sabia que, em São Paulo, ninguém esperava ninguém. Foi então que lembrei de algo que Dona Geralda me disse uma vez. O segredo não é ter mais dinheiro, é saber fazer mais com o que se tem. Na manhã seguinte, sentei com Marina e expliquei a situação. Precisávamos ser mais rápidas, produzir mais sem aumentar os custos. Se conseguíssemos otimizar o trabalho, poderíamos aceitar mais pedidos e garantir que ninguém nos trocasse por um concorrente. Passamos a noite redesenhando a rotina da cozinha. Dividimos tarefas de um jeito mais organizado. Ajustamos os horários de produção, testamos maneiras de fazer mais doces em menos tempo, sem perder a qualidade. Aos poucos, começamos a perceber que era possível. Em uma semana, já conseguíamos produzir quase o dobro do que antes. As entregas passaram a ser mais pontuais. Os clientes notaram a diferença. O dono do café viu que podíamos atender a demanda e decidiu continuar comprando de mim. A sensação de alívio foi imensa, mas a lição que ficou foi ainda maior. Eu havia aprendido que crescer não era apenas sobre conseguir mais clientes, mas sobre estar pronta para quando eles chegassem. Se quisesse continuar expandindo, precisava sempre estar um passo à frente. Mas a cidade ainda tinha desafios para mim. A concorrência aumentava. Cada vez mais pessoas começavam a vender doces, a oferecer produtos parecidos com os meus. Algumas até tentavam copiar minhas receitas, mudar os ingredientes, baixar os preços para atrair clientes. No começo senti medo. E se meus clientes decidissem ir para o mais barato? E se o que eu fazia deixasse de ser suficiente? Mais uma vez, precisei respirar fundo e pensar. Foi então que entendi algo que mudou meu jeito de enxergar o negócio. Não bastava ter um bom produto, eu precisava ter algo que os outros não tinham. E o que eu tinha era uma história. Eu não vendia apenas doces. Eu vendia o sabor da infância, o gosto do feito em casa, o carinho de uma receita passada de mãe para filha. Meu diferencial não estava no preço, mas na conexão que eu criava com quem comprava de mim. Com isso em mente, comecei a contar minha história para os fregueses. Quando entregava um pedido, explicava que aquela receita vinha de anos de tradição, que minha mãe me ensinou os segredos do ponto certo, que cada doce tinha um pedacinho da minha vida dentro dele. Aos poucos percebi que as pessoas não estavam comprando apenas um doce, estavam comprando um pedaço da minha trajetória. E isso nenhum concorrente podia copiar. O tempo foi passando e, apesar das dificuldades, eu continuava crescendo. Marina e eu já trabalhávamos como uma equipe bem afinada. O dinheiro ainda era contado com cuidado, mas já não havia mais aquele desespero de antes. As contas eram pagas no dia certo, a comida na mesa não faltava. Mas havia uma coisa que ainda pesava no meu coração. Minha mãe estava cada vez mais fraca, e eu sabia que o tempo com ela estava se esgotando. Foi num fim de tarde, enquanto eu terminava de embalar um pedido, que ela me chamou para sentar ao lado dela. Segurou minha mão e disse que, mesmo sem saber ler direito,
Podia ver que minha vida estava mudando. Disse que não importava o que acontecesse depois. Eu já tinha feito mais do que qualquer um imaginava. E naquele momento percebi que, apesar de tudo, eu queria que ela visse o dia em que eu finalmente saísse do cortiço. A cidade ainda não tinha me dado tudo o que eu queria, mas já tinha me ensinado mais do que eu podia imaginar. Aprendi que vender não era só oferecer algo, era criar um laço. Aprendi que problemas sempre surgem, mas que as soluções sempre aparecem para quem se recusa a desistir. Aprendi que cada porta fechada pode ser o empurrão que faltava para achar uma janela aberta. Os dias passavam como um vendaval e eu tentava me equilibrar no meio de tudo. As cocadas ainda saíam do tacho. Os bolinhos de chuva ainda douravam no óleo quente, mas agora eu já não era apenas uma vendedora. Eu administrava contas, prazos, entregas, lidava com clientes e fornecedores, tudo ao mesmo tempo. A cozinha pequena nos fundos do mercado municipal já parecia menor do que eu precisava. Meus sonhos eram grandes demais para caber ali dentro, mas antes de pensar em qualquer mudança, havia algo muito mais urgente acontecendo diante dos meus olhos. Minha mãe já não conseguia levantar da cama sozinha. O pouco que comia parecia não ter gosto, e o sorriso que antes me dava forças se tornava cada vez mais raro. Eu tentava esconder minha angústia, mas dentro de mim o medo crescia. Medo de que o tempo que tínhamos juntas estivesse acabando. Medo de que todo o esforço que eu fazia para dar uma vida melhor para ela chegasse tarde demais. Às vezes eu queria largar tudo, sentar ao lado dela e segurar sua mão o dia inteiro. Mas eu não podia. Se eu parasse, o dinheiro parava. E se o dinheiro parasse, não haveria comida, nem remédios, nem nada. Marina via o cansaço em meu rosto, mas nunca dizia nada. Apenas trabalhava dobrado para aliviar o peso que eu carregava. Às vezes me lembrava de que ela também tinha suas próprias lutas, sua própria história de sobrevivência. Mas ali, naquele espaço apertado, naquele calor de forno, éramos apenas duas mulheres que se recusavam a deixar a cidade nos engolir. Ela era minha única certeza de que eu não estava sozinha. Numa manhã de domingo, enquanto eu preparava uma nova fornada de queijadinhas, meu pai entrou na cozinha e me chamou para conversar. Seu Amâncio era um homem de poucas palavras, mas o que dizia nunca era à toa. Ele me olhou nos olhos e disse que estava na hora de pensar no futuro. Disse que minha mãe não ficaria para sempre e que eu precisava aceitar isso. Eu queria gritar, dizer que ele estava errado, que ela era forte, que ainda tinha muito tempo, mas não disse nada. Apenas ouvi e deixei aquelas palavras se acomodarem no fundo da minha mente, onde eu não precisaria pensar nelas por um tempo. Foi naquele dia que decidi que precisávamos sair do cortiço. Eu já juntava dinheiro há meses, guardando cada sobra, cada moeda que não fosse necessária para as despesas. Mas eu sabia que ainda não era o suficiente. Comprar uma casa era um sonho distante, mas alugar um lugar melhor, um apartamento pequeno, talvez fosse possível. Não queria que minha mãe passasse os últimos dias ouvindo o barulho dos vizinhos brigando, o cheiro de comida velha impregnado nas paredes, o aperto sufocante dos corredores estreitos. Eu queria que ela dormisse em paz. Comecei a procurar lugares discretamente. Saía mais cedo para as entregas e entre um pedido e outro, passava em imobiliárias, perguntava preços, fazia contas na cabeça. As respostas nem sempre eram animadoras. Os valores pareciam altos demais, as exigências maiores do que eu podia cumprir. Mas a essa altura, eu já sabia que ninguém ia me dar nada de graça. Eu teria que encontrar um jeito. Foi então que ouvi falar de um apartamento pequeno, perto do mercado, num bairro um pouco melhor. O aluguel era mais caro do que eu podia pagar, mas não impossível. O dono do imóvel era um senhor idoso que não gostava de burocracia. Preferia alugar para gente confiável do que lidar com contratos complicados. Fui até ele, expliquei minha situação. Disse que trabalhava duro, que tinha um negócio que estava crescendo, que só queria um lugar melhor para minha mãe. Ele ficou em silêncio por um instante, depois perguntou há quanto tempo eu cozinhava. Respondi que desde que aprendi a segurar uma colher. Ele sorriu de canto e disse que me lembrava sua mãe, que também vendia doces quando era criança. Disse que aceitaria me alugar o apartamento sem exigir fiador, desde que eu pagasse em dia e não o fizesse se arrepender da decisão. Saí dali sem conseguir acreditar. Eu tinha conseguido. Pela primeira vez, eu teria um teto decente para chamar de meu. Quando contei à minha mãe,
vi algo que há muito tempo não via. Lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de algo que só uma mãe pode sentir ao ver um filho vencendo. Meu pai apenas assentiu, como se já soubesse que isso aconteceria. E naquela noite, enquanto organizávamos as poucas coisas que tínhamos para a mudança, eu senti que algo dentro de mim também estava mudando. No novo apartamento, o silêncio era quase estranho no começo. Não havia vizinhos discutindo no corredor, nem cheiro de esgoto subindo pelo ralo. Havia espaço, havia ar, havia paz. Minha mãe parecia respirar melhor ali dentro, e isso já fazia valer cada centavo que eu estava pagando. Mas o alívio não durou muito, porque junto com o novo lar, vieram também novos desafios. O aluguel agora era um compromisso fixo, e qualquer atraso significaria o risco de perder tudo. A produção de doces precisava aumentar ainda mais. Os clientes precisavam se manter fiéis. Eu não podia errar, eu não podia falhar. Meu negócio já não era apenas um meio de sobreviver. Agora era a única coisa que sustentava a vida que eu havia construído. O trabalho dobrou e o tempo ficou curto. Marina começou a passar mais horas na cozinha comigo. E às vezes eu mal tinha tempo para sentar e respirar. Mas cada vez que eu voltava para casa e via minha mãe deitada num quarto limpo, sem precisar dividir espaço com mais ninguém, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. O tempo passou rápido, a rotina era dura, mas eu não reclamava. Até que numa manhã qualquer, minha mãe não acordou. Ela se foi como sempre viveu, em silêncio, sem alarde, sem pedir nada. Meu mundo parou por um instante. Tudo que fizera, tudo que batalhei, era para que ela tivesse uma vida melhor. E agora, ela não estava mais ali para ver. Nos dias que seguiram, a dor foi maior do que qualquer outra coisa. O trabalho não importava. Os pedidos pareciam insignificantes. Mas a vida não espera ninguém. A cozinha me chamou de volta e eu atendi, porque agora, mais do que nunca, eu precisava continuar. Se você já passou por um momento em que tudo parecia perder o sentido, quero saber como encontrou forças para seguir em frente. Às vezes, dividir uma história faz com que a dor se torne um pouco mais leve. A morte da minha mãe deixou um vazio que nada preenchia. O apartamento que antes parecia um lar, agora era apenas um espaço grande demais, silencioso demais. O cheiro do café que ela gostava de fazer já não existia pela manhã, e o barulho suave das orações que ela murmurava antes de dormir havia desaparecido. Eu acordava e esquecia por um segundo que ela não estava mais lá, mas a realidade vinha rápido, como uma onda fria que me envolvia sem piedade. O luto tem uma maneira estranha de nos ensinar sobre a vida. No começo, tudo parece um borrão, uma confusão de sentimentos e lembranças. Depois, aos poucos, o mundo volta ao ritmo normal, mas dentro da gente nada é igual. O que antes parecia importante perde o sentido, e o que era pequeno se transforma em dor. Mas mesmo assim, a cidade não esperava. Os clientes continuavam encomendando e os compromissos não paravam de chegar. Eu podia me dar o luxo de sofrer, mas não podia parar. Marina foi a primeira a perceber que eu não estava bem. Ela fazia o possível para manter a cozinha funcionando sem depender tanto de mim, mas eu via nos olhos dela a preocupação. Meu pai também não dizia nada, mas sua presença parecia ainda mais silenciosa do que antes. Ele trabalhava mais, como se isso pudesse amenizar a dor. Talvez fosse a única forma que ele sabia lidar com a perda. Talvez fosse o único jeito que eu também conseguiria seguir em frente. Foi nesse período que percebi algo estranho. Eu trabalhava no automático, entregava os pedidos, organizava as contas, mas sentia que algo havia mudado. Antes, cada conquista era uma vitória, cada cliente novo era uma celebração. Mas agora, tudo parecia mecânico. Eu fazia porque precisava fazer, mas a chama que me movia não estava mais ali. O que antes era sonho, agora parecia apenas obrigação. Foi só depois de semanas nesse ritmo que percebi o que estava acontecendo. Durante anos, meu objetivo tinha sido dar uma vida melhor para minha mãe. Tudo o que eu construí, todas as decisões que tomei, foram para que ela tivesse um lar digno, um pouco de tranquilidade. Mas agora, ela não estava mais ali para ver. E eu me vi sem rumo. Eu havia passado tanto tempo correndo que quando finalmente parei para respirar, percebi que não sabia mais para onde queria ir. Foi Marina quem me fez enxergar que eu precisava de algo novo. Numa manhã qualquer, ela chegou mais cedo, preparou um café e me chamou para sentar.
Disse que eu já tinha ido longe demais para deixar tudo desmoronar. Disse que minha mãe ficaria orgulhosa, mas que agora eu precisava continuar. Não por ela, mas por mim. Eu escutei, mas não respondi. Passei aquele dia inteiro pensando nas palavras dela. E no final do dia tomei uma decisão. Eu precisava crescer de novo. Precisava encontrar um novo objetivo. Algo que fizesse meu coração bater forte outra vez. Eu não queria apenas sobreviver. Queria prosperar, queria criar algo que fosse além do que já havia construído. A cozinha pequena nos fundos do mercado já não fazia sentido. Se eu queria continuar, precisava dar o próximo passo. Precisava abrir meu próprio espaço. A ideia parecia assustadora. Alugar um local maior significava mais gastos, mais responsabilidades, mais riscos, mas também significava mais oportunidades, mais espaço para produzir, mais clientes, mais chances de expandir. Comecei a buscar um ponto comercial, algo que eu pudesse transformar na minha primeira loja. Passei semanas visitando lugares, analisando custos, fazendo cálculos mentais sobre o que seria viável. Foi então que encontrei um pequeno salão no bairro onde já morava. Não era grande nem luxuoso, mas tinha tudo o que eu precisava. Um balcão, um espaço para a cozinha, um pequeno salão onde as pessoas poderiam sentar e tomar um café com um pedaço das minhas queijadinhas. O aluguel era alto, mas eu sabia que se conseguisse mais clientes, poderia bancar. Mas havia um problema maior. Eu não tinha o dinheiro para reformar o lugar. A solução veio de onde eu menos esperava. Meu pai, que sempre foi um homem fechado, me chamou para conversar. Disse que nunca teve dinheiro para me ajudar, mas que tinha algo guardado. Pegou um velho baú de madeira e tirou de lá um punhado de notas amassadas. Disse que era pouco, mas que ele queria que eu usasse para começar meu novo sonho. Eu nunca tinha visto meu pai tão emocionado. Peguei o dinheiro com as mãos tremendo, sem saber o que dizer. Só conseguia agradecer. Com aquela pequena quantia e o que eu já havia economizado, comecei as reformas. Pintei as paredes, comprei um forno maior, organizei o espaço da melhor forma que pude. Marina ficou ao meu lado o tempo todo, ajudando em cada detalhe. Ela dizia que nunca pensou que um dia trabalharia num lugar tão bonito. E eu também não. Eu nunca imaginei que aquele sonho pudesse se tornar real. Na noite antes da inauguração, sentei sozinha no salão vazio e olhei ao redor. Pensei na menina que um dia engraxava sapatos na estação, na adolescente que vendia doces na rua, enfrentando fiscais e olhares de desprezo, na mulher que perdeu a mãe, mas que decidiu continuar. E entendi que cada passo que dei me trouxe até ali. Nada foi por acaso. Nada foi em vão. No dia seguinte, abri as portas da minha loja. Era um espaço simples, mas era meu. As primeiras clientes foram vizinhas, amigos, gente que acompanhou minha trajetória e torceu por mim. O cheiro do café quente e dos bolinhos de chuva preenchia o ar. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Eu sabia que ainda haveria desafios, que o caminho não seria fácil, mas ali, naquele momento, eu sabia que estava no lugar certo. Abrir as portas da minha loja foi como entrar em um mundo novo. A rua já não me pertencia mais. As bandejas equilibradas nas mãos eram agora vitrines organizadas, e o empurra-empurra dos clientes da feira deu lugar a um balcão onde as pessoas paravam para escolher. Mas o desafio não acabou ali. Ter um espaço próprio significava aprender a lidar com outro tipo de responsabilidade, um tipo de preocupação que ia além de vender o suficiente para pagar o dia seguinte. Agora eu precisava garantir que a loja sobrevivesse, que os fregueses voltassem, que cada detalhe estivesse no lugar certo para que o negócio crescesse. Marina seguiu comigo nessa nova fase, como sempre. Ela aprendeu rápido a atender no balcão, a servir os cafés, a organizar os doces de maneira que parecessem ainda mais irresistíveis. Era engraçado pensar que pouco tempo atrás éramos duas meninas dividindo uma cozinha apertada nos fundos do mercado. Agora usávamos aventais limpos, tínhamos um nome estampado na porta, um espaço que cheirava a pão fresco e açúcar queimado no ponto certo. Mas eu sabia que nada seria fácil. Um espaço bonito não era suficiente para manter um negócio de pé. Nos primeiros meses, os clientes fiéis me ajudaram a manter o fluxo. Eram os antigos compradores da feira, os fregueses do mercado, os vizinhos que acompanharam minha jornada. Eles vinham, provavam, elogiavam, indicavam para os amigos.
Mas eu sabia que não poderia depender só deles. Precisava conquistar gente nova, fazer com que desconhecidos entrassem, sentassem, pedissem um café e um doce, voltassem na semana seguinte. Era um jogo novo e eu ainda estava aprendendo as regras. Foi então que comecei a observar os outros comércios da região. Eu via padarias cheias pela manhã, cafés movimentados no fim da tarde, lojas que atraíam clientes porque sabiam como se destacar. Foi assim que percebi que eu não vendia apenas doces. Eu vendia uma experiência, um pedaço de casa no meio da correria de São Paulo. E se eu quisesse me diferenciar, precisava fazer com que cada pessoa que entrasse na minha loja sentisse isso. Passei a prestar atenção em cada detalhe. A forma como os doces eram expostos, a maneira como Marina recebia os clientes, até mesmo a música ambiente que tocava baixinho enquanto as pessoas tomavam café. Pequenas mudanças fizeram toda a diferença. Logo, os fregueses começaram a vir não só pelos doces, mas pela sensação de estar ali. Eles diziam que o cheiro da loja lembrava-se na infância, que o café tinha gosto de aconchego, e eu sabia que havia conseguido o que queria. Mas o caminho do crescimento sempre vem com novas barreiras. Conforme o movimento aumentava, começaram a surgir problemas que eu não tinha previsto. O estoque precisava ser maior, as contas começaram a pesar mais, os fornecedores nem sempre entregavam na hora certa. Se antes eu administrava tudo com anotações num caderno velho, agora eu via que precisava de algo mais. Eu precisava aprender sobre números, sobre planejamento, sobre como lidar com um negócio de verdade. Foi então que, pela primeira vez, considerei a ideia de buscar ajuda. Durante toda a minha vida, eu tinha feito tudo sozinha, contando apenas com a força do meu trabalho e a intuição que aprendi nas ruas. Mas eu sabia que, para crescer, eu precisaria entender o que estava por trás dos números, do fluxo de caixa, do que fazia um negócio dar certo. E foi com essa ideia na cabeça que procurei um curso de empreendedorismo para pequenos comerciantes. O primeiro dia de aula foi um choque. Eu me sentia deslocada, como se estivesse invadindo um mundo que não me pertencia. Havia gente que já vinha de famílias de comerciantes, pessoas que falavam de estratégias de vendas como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ali estava eu, uma mulher que aprendeu a contar dinheiro vendendo doces na rua, tentando entender sobre margem de lucro e precificação. Mas eu não desisti. Anotei tudo, perguntei, aprendi. E aos poucos comecei a ver minha loja com outros olhos. A primeira coisa que fiz foi ajustar os preços. Eu tinha medo de cobrar mais. Achava que poderia perder clientes. Mas o curso me ensinou que se eu quisesse continuar crescendo, precisava valorizar o que fazia. Ajustei valores com cuidado, sem assustar os fregueses, mas garantindo que cada venda gerasse o lucro necessário. Também aprendi a negociar melhor com fornecedores, a organizar o estoque de forma que nada fosse desperdiçado. Pequenos ajustes que fizeram uma enorme diferença. A loja começou a ganhar força. O dinheiro já não sumia tão rápido. Os clientes voltavam. O nome do meu negócio começou a ser comentado. Eu já não era mais só uma vendedora de doces. Era uma comerciante. E isso me fez enxergar que o futuro estava na minha frente, esperando que eu desse o próximo passo. Mas com isso, veio um medo que eu não esperava. O medo de fracassar. Sempre foi difícil, mas sempre foi simples. Se eu vendia, eu comia. Se eu não vendia, não comia. Agora, havia mais em jogo. Havia contas, funcionários, responsabilidades. E pela primeira vez, me peguei hesitando. E se um dia os clientes parassem de vir? E se uma nova confeitaria abrisse na esquina e me tomasse o espaço? E se tudo pelo qual eu lutei simplesmente desmoronasse? Foi meu pai quem me tirou desse ciclo de preocupações. Ele me chamou uma noite, sentou comigo e disse que medo a gente sente quando tem algo a perder. Que se eu estava com medo, era porque tinha chegado num lugar que valia a pena proteger. Ele disse que minha mãe estaria orgulhosa, que eu precisava acreditar mais em mim mesma. E pela primeira vez, percebi que o que eu construí era real. Não era sorte, não era acaso. Era trabalho, suor, persistência. Naquela noite, deitei na cama e entendi que meu maior inimigo agora era eu mesma. A cidade já não podia me derrubar. O dinheiro já não era um problema desesperador. O único obstáculo era meu próprio medo de continuar crescendo. E eu sabia que, se queria ir além, precisaria aprender a confiar no que eu tinha construído. E você, já viveu um momento em que precisou acreditar mais em si mesmo para dar o próximo passo?
Conhece alguém que também precisa ouvir essa história motivacional de transformação de vida? Então compartilhe essa história com uma amiga que você acha que vai gostar também. Eu já não era mais a mesma mulher que um dia saiu de Guaratinguetá com as mãos vazias e os olhos cheios de incerteza. A menina que engraxava sapatos na estação, que vendia doces na rua, que enfrentava fiscais e fome, agora tinha seu próprio negócio. A cidade que tantas vezes tentou me dobrar, agora era palco da minha vitória. Mas o que significa vencer? Eu me fazia essa pergunta todos os dias. Era o dinheiro no caixa no fim do mês? A loja cheia de clientes? Ou seria algo maior? Algo que não cabia em números e papéis? As semanas se transformaram em meses e meu negócio crescia como nunca. Os doces que antes eram feitos em uma cozinha improvisada, agora saíam de um espaço profissional, organizado, onde cada detalhe tinha seu lugar. As mãos que antes carregavam bandejas de um lado para o outro, agora assinavam contratos com fornecedores, administravam estoques, faziam planos para o futuro. Mas dentro de mim, ainda existia aquela menina que sabia que nada nunca estava garantido. A cidade nunca foi gentil comigo e eu nunca me permiti baixar a guarda. Foi então que percebi algo curioso. Eu passava tanto tempo preocupada com o crescimento da loja, com os números, com os pedidos, que comecei a esquecer o motivo pelo qual comecei. Não era só sobre vender doces. Nunca foi. Era sobre o que aqueles doces significavam. O cheiro das cocadas, o sabor das queijadinhas, o café servido com cuidado, tudo isso era um pedaço da minha história. Mas será que meus clientes sabiam disso? Será que, no meio da correria, eu ainda conseguia passar esse sentimento para eles? Comecei a prestar mais atenção em cada pessoa que entrava na minha loja. Alguns vinham apressados, pediam um café e saíam correndo para o trabalho. Outros ficavam, conversavam, compartilhavam memórias. Foi ali, ouvindo suas histórias, que entendi o que eu precisava fazer. Mais do que vender, eu queria criar um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, onde cada cliente sentisse que por alguns minutos a vida desacelerava e o mundo ficava mais doce. Uma ideia começou a crescer na minha cabeça. Se minha história podia inspirar alguém, por que não compartilhá-la? Por que não transformar minha loja em algo além de um comércio? Um espaço onde as pessoas não viessem apenas comprar, mas também lembrar do cheiro da cozinha da avó, da textura do bolo da infância, da simplicidade dos dias em que a vida era menos corrida. Foi assim que comecei a mudar pequenas coisas. O atendimento ficou mais próximo, a comunicação mais pessoal. As pessoas não compravam apenas um doce, mas um pedaço de um sentimento. Com o tempo, comecei a perceber algo mágico acontecendo. Os clientes não apenas voltavam, mas traziam outras pessoas. Vinham falar que os doces lembravam suas mães, suas infâncias, um tempo que parecia perdido. Eu via nos olhos deles o mesmo brilho que eu tinha quando sentia o cheiro do café coado pela minha mãe nas manhãs frias de Guaratinguetá. E foi ali que entendi que essa era a minha verdadeira vitória. Não era sobre dinheiro, não era sobre crescer sem parar, era sobre pertencer. Mas a cidade continuava me testando. Com o sucesso, vieram os concorrentes, os desafios, os medos que sempre voltavam quando as coisas ficavam grandes demais. Era como se uma parte de mim ainda não acreditasse que tudo aquilo era real. Será que eu daria conta? Será que estava pronta para levar minha loja para um novo nível? Eu poderia abrir uma segunda unidade? Expandir a produção? O que viria depois? Foi meu pai quem me deu a resposta, num dia qualquer. Enquanto tomava um café na varanda da loja, ele olhou ao redor, observou os clientes entrando e saindo, viu Marina servindo uma mesa e disse algo que ficou comigo. Disse que minha mãe estaria orgulhosa. Disse que ela sempre soube que eu chegaria longe, porque sempre fui teimosa o suficiente para não aceitar menos do que merecia. E naquele momento, entendi. Eu não precisava correr atrás do próximo passo. O próximo passo viria quando fosse a hora. Eu já havia vencido. E a maior vitória era essa. Saber que eu nunca mais precisaria provar nada para ninguém. Não para a cidade, não para os clientes, não para os fiscais que um dia jogaram minhas cocadas no chão. Eu já tinha vencido no dia em que decidi que não desistiria. No dia em que escolhi seguir em frente, mesmo quando tudo dizia que eu não conseguiria. A vitória não estava no que eu conquistei, mas no que eu me tornei. Agora, sentada aqui, olhando para minha loja,
ouvindo o burburinho das conversas misturado ao som das xícaras no balcão, eu sei que essa é a minha história. A história de uma menina que saiu do nada e fez do nada o suficiente. E se tem algo que aprendi nessa jornada, é que ninguém precisa de sorte. Só precisa de coragem. Coragem para seguir, mesmo sem garantias. Coragem para acreditar, mesmo quando ninguém acredita. Coragem para recomeçar quantas vezes for preciso. E você, já teve um momento em que percebeu que já tinha vencido, mesmo antes de chegar ao topo? Quero saber sua história. Me conta nos comentários, porque cada vitória, por menor que pareça, merece ser celebrada. Eu sou Isolina Rezende e essa foi minha história. Para mais histórias como essa, se inscreva em nosso canal.